Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, hein? Olha como o tempo passa correndo em primeiro ano. Primeiro ano, fica atento que o tempo passa voando. Já estamos no último Chave do Enem deste semestre, em primeiro semestre de 2024. Adiós, já passou. Hoje vamos fechar nossa série do Chave do Enem com humanas. Primeira aula, geografia, e depois vem o professor Yuri falando um pouquinho sobre história com vocês, hein? Legalzinho? Então, fizeram o simulado, preparados para o simulado? Hoje não abre simulado para vocês, hein? A partir do final da nossa live de hoje, pelo menos no Chave do Enem, férias. Tá chegando as férias também na sua escola? Coloca aqui embaixo quando começa as suas férias aí na sua unidade, em todo o território nacional. Aliás, um forte abraço para todas as regiões do Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Vem comigo então, vamos começar a nossa amada aula de geografia. Isso aí, primeiro ano, geografia na veia. Muito bem, qual que é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre climatologia e paisagens vegetais. Lembrando que nós seguimos aqui no Chave do Enem a apostila, aquela mesma apostilinha que você usa na sua escola, no seu colégio, a nossa apostila da Casa Publicadora. Beleza? Então, vamos então, sem mais demora, para a primeira questão de geografia. A primeira questão diz o seguinte: a atmosfera é uma mistura de nitrogênio, de oxigênio e de diversos outros gases, que envolve a Terra. Essa camada gasosa encontra-se dividida em várias camadas, com características particulares. Lembrando então que a atmosfera terrestre ela possui camadas. Lá na sua apostila tem inclusive a figurinha mostrando cada uma das camadas e também as características. Sobre esse importante assunto da climatologia, são corretas as afirmativas a seguir, exceto. Então vamos lá, a questão está pedindo para nós analisarmos as afirmativas, que são as opções abaixo, e marcarmos a incorreta, né? Portanto, né, fique atento ali com as pegadinhas, as famosas pegadinhas. Beleza? Então, vem comigo acompanhando então a alternativa A. A troposfera é das camadas da atmosfera a que apresenta a maior parte dos fenômenos meteorológicos e a que é mais fortemente influenciada pelas ações antrópicas, como a poluição atmosférica. Vamos relembrar um pouquinho então? A troposfera é a primeira camada, é onde nós estamos, onde nós vivemos. E sim, essa camada ela concentra cerca de 75% de todos os gases atmosféricos. Professor, então quer dizer que nas outras camadas distribui-se ali os outros 25%? Sim, né? Lembrando que a atmosfera ela depende da força gravitacional. Então, boa parte dos gases atmosféricos estão mais próximos à superfície. Inclusive na troposfera, que os fenômenos climáticos, chuva, vento, tempestade, aquilo que nós sentimos mais, acontece. Ok? Vamos então para a afirmativa B. Aliás, para a alternativa B, né? A atmosfera terrestre se aquece de baixo para cima em face de emissões da radiação de ondas longas pela superfície do planeta. O Sol, por outro lado, emite para a Terra radiações de ondas curtas. E aí, será que bate? Lembra lá na sua apostila, fala um pouquinho sobre essa questão da radiação, hein? Vem comigo então para a C. A temperatura do ar atmosférico pode ser modificada pela influência de fatores geográficos, estáticos e dinâmicos, tais como cobertura vegetal, as correntes marítimas e as superfícies frontais. E aí, já coloca aqui embaixo, inclusive, no teu comentário, qual é a afirmativa que você marcou, hein? D. As diferenças de calor específico verificadas entre massas continentais e as massas oceânicas explicam as diferenciações de aquecimento e resfriamento do ar atmosférico entre região continental e oceânica. As áreas mais afastadas das superfícies oceânicas possuem amplitude térmicas diárias mais enfáticas. Está querendo dizer o seguinte, quanto mais afastado do litoral, maior vai ser a variação da temperatura. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima registrada. Pegou a ideia? Vem comigo então. E a ionosfera, é uma das camadas superiores, em face de suas características físicas e químicas, bloqueia e evita que alguns perigosos raios emitidos pelo Sol atinjam a superfície terrestre. É nessa camada atmosférica que situa a ozonosfera, ou camada protetora de ar.
E aí, qual é a incorreta? Coloca no chat, coloca no chat, coloca no chat. Vem comigo participando. E dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Resposta na tela. Sim, essa é a afirmação incorreta. Por quê? Porque a parte do ozônio está na estratosfera. A parte do ozônio também é chamada de camada de ozônio, e não na ionosfera. A ionosfera é aquela camada carregada eletronicamente, onde nós temos íons. Ela é extremamente importante, sim. Ela filtra boa parte da radiação que vem do Sol, uma radiação pesada. E é também utilizada pelo ser humano, né, para a transmissão de dados. Lá no passado nós usávamos a ionosfera para transmitir ondas de rádio, frequência modulada, né, a longas distâncias. Portanto, está errado, principalmente porque o ozônio está na estratosfera, que é a segunda camada. Troposfera e estratosfera. Pegou a ideia? Tava fácil essa questão, hein? Vamos então para a nossa segunda questão de geografia. Diz o seguinte a questão: o Monte Everest é o pico mais elevado do planeta, localizado na Cordilheira do Himalaia, na fronteira da China e Nepal, com 8.848 metros de altitude. É o ponto mais alto do nosso planeta. Possui 5 estações meteorológicas em diferentes altitudes. Guarda essa informação. Funcionando desde 2019. Entre elas, a estação mais elevada do planeta, a estação climatológica mais elevada do planeta, né, está, né, a 8.430 metros, que registra dados valiosos para a climatologia. Esse projeto foi liderado pelo Dr. Paul Andrew Majewski, geógrafo e climatologista, cuja equipe projetou e treinou por meses para instalar a estação meteorológica em tal condição adversa em menos de 90 minutos. Imagine vocês instalar uma estação climatológica a mais de 8.400 metros, hein? Lembrando, quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, grande dificuldade, e também a menor retenção do calor, portanto, menor temperatura. Dito isso, olha, eu já quase caminhei para a resposta ali, né? Dito isso, vem comigo, então, vamos ver quais são, né, qual é a orientação da questão e quais são as alternativas disponibilizadas. A dificuldade de instalação da estação na altitude citada deve ser a. As elevadas condições de umidade provenientes do derretimento da neve. Queridos, ali a partir dos seus 5.000 e poucos metros, a neve se torna perpétua. Não derrete neve, mesmo com todas as questões atmosféricas. Pela altitude, nós vamos ter neve perpétua. A 8.430 metros, nós já estamos na zona de neve perpétua. Então, nós não temos ali derretimento e tampouco o excesso de umidade em função do derretimento. Eu já fui direto aqui na resposta porque estava precisando falar sobre isso com vocês. B. A ocorrência de chuvas intensas que aumentam o risco de avalanches. Chuva é uma forma de precipitação no estado líquido. Será que chove no estado líquido ali? As temperaturas reduzidas e a baixa concentração de oxigênio nessa altitude, né? Já grifa essa aqui. Vamos lá. Aos dias mais curtos nessa altitude que reduz o brilho solar. Lembrando, né, o brilho solar está atrelado à latitude, que é a posição em relação à linha do Equador. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais distante do Equador, de fato altera a incidência de luz do Sol. Quanto mais próximo do polo, maior latitude, maior será essa diferença. Por isso que nos polos nós temos o inverno longo, escuro, e depois um verão longo e claro, não quente pelo ângulo de incidência do Sol, mas claro. E a elevada pressão atmosférica que produz ventos intensos nessa altitude. Qual vai ser o ponto de maior pressão atmosférica da Terra? O nível do mar, o oposto que nós estamos vendo ali. Portanto, a afirmativa correta, estava fácil essa, hein? Temperaturas reduzidas. Você já teve a experiência de voar? Eu lembro do meu último voo ali, agora em mês de maio, voltando de uma viagem, ali a 9.000 metros de altitude, 9.800 e tantos metros de altitude, naquela telinha do avião, registrando lá fora agradáveis menos 51 graus Celsius. Quanto maior a altitude, mais rarefeito o ar. Se eu tenho ar rarefeito, eu não tenho como reter o calor. Lembrando que para o ar estar aquecido tem que ter ar, gás atmosférico.
e, portanto, esse ar rarefeito torna também a temperatura ambiente baixa. Isso é o grande problema das regiões de montanhas elevadas. Pegou a ideia? Então vem comigo para a nossa terceira questão de geografia. Vamos lá? Terceira questão diz o seguinte: nas áreas desérticas, a perda de energia é máxima e a evaporação é quase nula. Toda a energia solar recebida durante o dia serve para aquecer a superfície, que restitui quase imediatamente esse calor às camadas inferiores da atmosfera por simples condução térmica. Então o texto está dizendo o seguinte: na região desértica não tem evaporação. Por quê? O deserto é marcado pela ausência de precipitação, ausência de água. Portanto, a atmosfera desértica ela é muito seca. A umidade relativa fica ali abaixo dos 10%, via de regra. O texto também diz o seguinte: quando amanhece, quando o sol sai, essa atmosfera ela é aquecida rapidamente. Por quê? A incidência solar acontece no solo, há uma irradiação e rapidamente se esquenta o ar atmosférico. Só que, por outro lado, é importante salientar que quando o sol se põe, por não termos umidade no ar, a atmosfera perde calor rapidamente. Você já deve ter visto filmes, já deve ter visto em algum lugar que o deserto à noite é muito frio. E esse é o motivo, pela falta de umidade. Professor, o que tem a ver umidade com temperatura? Umidade não tem que ser mais frio? Não, meu querido aluno. É que a umidade do ar atua como um gás de efeito estufa, o efeito estufa natural da Terra, que retém calor. Então, se eu tenho um ambiente muito seco, o calor atmosférico ele é perdido rapidamente para as camadas superiores da atmosfera. Pegou a ideia? Então vem comigo aqui. Agora vamos para a questão propriamente dita. Nas áreas desérticas, a relação entre radiação solar, temperatura e umidade provoca o quê? Vamos lá. A ocorrência de inversão térmica? Não, né? Inversão térmica é um problema ambiental que está lá na sua apostilinha e tem a ver com a diferença de temperatura, quando a superfície está mais fria do que a troposfera mais alta, retendo ali poluição. B. Formação de ilhas de calor? Problema urbano, né? Ilha de calor é aquela região central, geralmente das cidades que são mais construídas, mais edificadas, e graças à natureza do material de construção, concreto, asfalto, vidro, há uma retenção do calor, tornando essa região mais quente. Não tem ligação com o deserto. Ausência de biodiversidade? Pode até ser. Elevada amplitude térmica? Amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima. Formação de nevoeiros? Já esquece. Professor, deve ser biodiversidade. Olha, toma cuidado. A palavrinha ausência ali torna errada essa afirmativa. Deserto tem vida, tem biodiversidade. Claro que se comparado a biomas úmidos, equatoriais, tropicais, é uma biodiversidade menor, mas é uma biodiversidade. Portanto, sobrou quem? Sobrou quem? Elevada amplitude térmica. Se você ainda não pegou a ideia, vem aqui comigo. O que é amplitude térmica? A diferença entre a mínima e a máxima, que pode ser durante o dia, durante o mês, durante o ano, durante uma estação. O que tem a ver, professor, isso? Eu não expliquei para vocês agora há pouquinho. Perdeu? Daqui a pouco você volta aqui na aula, na questão 3, e pega a explicação no começo, mas eu vou rapidamente aqui. Da mesma forma que a região desértica aquece rapidamente, a falta de umidade no ar faz com que, à noite, esse calor se dissipe. Portanto, eu vou ter muito calor de dia e um frio relativamente grande à noite. A diferença entre a máxima e a mínima, amplitude térmica. Então, quando eu tenho muita diferença, eu tenho uma elevada amplitude térmica. Agora pegou, né? Pegou a ideia? Vamos lá. Quarta questão de geografia. Manda no chat seu oi, sua participação, de onde você fala. Inclusive, vamos falar um pouquinho como está o tempo aí, como está o clima aí, hein? Onde você está me assistindo agora, ao vivo. Para quem está assistindo depois, pode colocar no chat também, tá? Como que está o clima aí? Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quem sabe você resgata esse vídeo, inclusive depois que saiu da escola, está na faculdade, vai relembrar nosso programa Chave do Enem. Questão número 4. Deixa eu olhar para outro monitor agora, fica mais fácil. Dentre os vários fatores que afetam o clima de determinada região, estão a maritimidade e a continentalidade. Ou seja, né, a superfície continental mais seca
e a superfície oceânica, bem úmida, né? Esses fatores estão associados à distância dessa região aos mares e oceanos. Do ponto de vista da física, os efeitos da maritimidade e da continentalidade estão relacionados ao alto calor específico da água, quando comparado ao do solo terrestre. Dessa forma, os fatores afetam a amplitude térmica e a umidade da atmosfera de certo território. Então, amplitude térmica nós acabamos de ver o que é. Bom, o que esse texto e essa imagem mostram, né? Você tem que lembrar que o continente, o material do continente, o solo, as rochas, quando recebem radiação, aquecem muito rapidamente. Só que quando a radiação do Sol cessa, no período da noite, a perda também é rápida. Já o calor específico da água é diferente. Ela demora para se aquecer, só que também ela demora para perder calor para o ambiente. Ou seja, no continente eu vou ter uma amplitude térmica maior, na área distante do mar, nas áreas mais secas, uma amplitude maior. E próximo ao oceano a amplitude vai caindo, porque aquece lentamente a superfície do mar. Lembrando que a superfície é o que vai aquecer também o ar, a atmosfera, né, a camada mais baixa da atmosfera. Então, quando eu estou perto do mar, aquece lentamente, mas esfria lentamente. Então, a diferença será menor amplitude térmica. E a umidade, né, não precisa nem explicar, mais perto do mar, mais úmido, mais distante, mais seco o ar. Dito isso, vamos ver o que a questão pede agora e as alternativas apresentadas. As propriedades físicas da água e os fatores climáticos citados fazem com que a. Áreas banhadas por oceanos enfrentem intervalos invernos mais moderados, enquanto que as áreas distantes dos oceanos, essa estação é bem mais percebida. B. Ocorra uma maior amplitude térmica diária nas regiões litorâneas, ou seja, perto do mar, amplitude térmica maior, do que nas regiões desérticas. Deserto a diferença é menor? Devido ao efeito da maritimidade? Será? Já falamos sobre isso, hein? C. Áreas sob maior influência da continentalidade tendem a apresentar mais umidade. Quanto mais distante do mar, mais úmido? Caso não haja interferência de outros fatores climáticos. D. Poucas nuvens se formam em áreas costeiras. Eu tô rindo, né? Porque é muito... Tá, enfim, vamos lá. Porque a água absorve e perde calor rapidamente, o que explica baixo índice pluviométrico nas região de mar, região litorânea mais seca do que continental, uma condição normal. E regiões sob grande efeito da continentalidade tendem a apresentar altos índices pluviométricos, devido à grande quantidade de vapor da água na atmosfera. Então, falando o contrário ali, né? E aí, tava fácil essa. Qual você marcou? Coloca aqui no chat. E a resposta correta e facílima demais é que rufem os tambores em 3, 2, 1. Tá na telinha ali, né? Áreas banhadas por oceanos enfrentam invernos mais moderados. Sim, próximo ao litoral, o inverno tende a ser mais ameno. Nas áreas continentais, como eu disse para vocês, o inverno vai ser mais pronunciado, mais sensível, porque durante o dia aquece menos em função da inclinação da Terra. Já estudamos isso em primeiro chave do Enem desse segundo bimestre, dá uma olhadinha lá, é o anterior. Se eu não me engano, dia 23 de maio, tá? Mas também tem a ver com essa questão de perder calor durante a noite ou com a falta de radiação do Sol. Portanto, áreas mais continentais, amplitudes térmicas maiores, inclusive no inverno. Áreas oceânicas, amplitudes térmicas menores, inclusive no inverno. Pegou a ideia? Então vem comigo, hein? Vamos lá para a quinta questãozinha linda, maravilhosa de geografia. Agora tem um climograma. Eu gosto sempre de trabalhar com climogramas, porque de vez em quando, de vez em sempre, aparece em vestibulares e também pode aparecer na provinha do Enem. Lembrando que o climograma, né? Vamos pegar aqui, ó, o climograma, que aqui só chega nesse limite. Esse climograma do lado direito, pode ver que tem lá, né, pode ler naquela coluna C, graus Celsius, tem lá 30, 25, 20, 15, 10, do lado esquerdo, milímetros. 600, 500, 400, o que tem de cada lado? Lado direito,
a gradação da temperatura e do lado esquerdo a gradação da pluviosidade, quantidade de chuva em milímetros. Dentro do climograma eu tenho duas variáveis visuais, eu tenho as colunas representam a quantidade de chuva e a linha a variação da temperatura. Professor, mas acumulado de chuva e variação em relação a quê? Olha na base ali, no eixo horizontal, JFMA, né? Cada um daqueles marcadores representa um mês do ano. Então, lá na primeira coluna eu tenho o acúmulo de chuvas do mês de janeiro ali para Manaus. E lá em cima eu consigo ver a variação de temperatura também em função desses meses. Pegou a ideia de como funciona o climograma? Dito isso, vamos lá para a questão. A ciência que estuda os tipos climáticos chama-se climatologia. Ela é responsável por aglutinar as características climáticas de cada lugar ou região para defini-lo e diferenciá-lo das áreas do entorno. Acerca do tipo climático da região norte do Brasil, mais especificamente a cidade de Manaus, no Amazonas, e utilizando o climograma, gráfico que destaca a variação de temperatura e índice pluviométrico, lembrando, chuva, né, ao longo do ano, a seguir como referência, assinale a alternativa correta. Analise comigo. Trata-se de um clima com chuvas abundantes na maioria das cidades e bem distribuídas ao longo do ano. Temperatura média em torno de 25 graus. Você tem que olhar ali. A chuva é bem distribuída. Perceba que não tem nenhum mês extremamente seco. A temperatura fica perto dos 25 graus. Dá para você olhar ali dentro, dá uma olhadinha. Trata-se de um clima com poucas chuvas ao longo do ano. Então já elimina. Pode verificar ali que todos os meses chove mais de 200 milímetros. Tá? C. Trata-se de um clima seco no inverno, ou seja, pouca chuva durante a estação, temperaturas em torno de 16 graus. Professor, eu fiquei meio em dúvida ali do inverno, mas beleza, olha a temperatura. Em nenhum momento essa região está abaixo de 20 graus. Então, né, já elimina. Trata-se de um clima quente e seco, com média de temperaturas em torno de 33 graus. Professor, agora eu fiquei em dúvida de novo. Primeiro, é seco. Dá para ver as barrinhas de chuva ali bem marcadas, né? Chove bastante. Mas eu estou em dúvida em função da temperatura. Olha ali, bate no 30, né? Então não está em torno de 33 graus a média. Portanto, já elimina. Trata-se de um clima úmido e frio. Frio, gente. Frio, gente. Como se diz isso dessa temperatura? E ali, ó, com chuvas concentradas exclusivamente nos meses de junho, julho e agosto. Olha ali. Junho, julho e agosto, JJA. É o que menos tem chuva. Portanto, errado. Por isso que é importante saber ler um climograma. Esse tipo de questão, se você não lembrasse a característica do clima equatorial, que é na região de Manaus, só lendo o gráfico, você já conseguiria responder. Então é muito fácil, né? A alternativa correta é a A. Pegou a ideia? Vem comigo que tem mais uma questãozinha com climograma. Agora essa aqui é um pouco mais complicada, hein, meu irmão? Vem cá comigo. Então nós temos aqui dois climogramas, um de Maceió e dois de Cuiabá. Tá? Então a gente pode perceber, inclusive, uma grande diferença. Olha ali os meses de maio, junho, julho, compara os dois, né? Lá no Alagoas vai chover mais nesse período e justamente Cuiabá, né, vai ser o mesmo período invertido, mais seco. Vamos, então, analisar cada uma das afirmativas. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: o tipo climático encontrado em 1 é litorâneo úmido e 2 é tropical típico. E aí, é úmido. É úmido, né? Primeiro é úmido sim, porque a precipitação está sempre ali acima de 50 milímetros, o mês mais seco é 50 milímetros e o mês mais chuvoso chega perto de 350 milímetros. Então, é bem úmido. Mas será que é litorâneo? A gente fica na dúvida. É verdade. 2. As florestas ombrófilas ocorrem em 1 e os arbustos com galhos retorcidos caracterizam a vegetação em 2. E aí, verdadeira ou falsa? É verdadeira. Professor, galho retorcido caracteriza a vegetação 2? É, Cuiabá, cerrado, tá? Estamos nos referindo ao cerrado. E floresta ombrófila é aquela floresta tropical, a Mata Atlântica, que pega ali o litoral do Nordeste também. Terceira afirmativa, em 1 a amplitude térmica anual é mais elevada que em 2. Então a diferença de temperatura na 1 é maior do que na 2, é só olhar no gráfico, olha ali. Professor, como que eu olho isso?
Coloque o seu dedo no ponto mais alto do 1 e no mais baixo do 1. Agora você faz isso no 2. Qual os seus dedos ficou mais distante, hein? Então tá errado, né? A amplitude térmica é ao contrário do que está apresentando aqui. Terceira afirmação, falsa. Quarta afirmação, em 1, os maiores índices pluviométricos resultam de chuvas frontais e em 2 de chuvas convectivas. Verdade? Como que eu sei disso? Chove no verão. Os dois estão no hemisfério sul da Terra e chove no verão. Verão é chuva convectiva. Falamos sobre isso também, está lá no seu materialzinho. E por último, a vegetação em 1 é aciculifoliadas, folhas finas e longas, né? E homócita. E em 2, xerófila e caducifólia. Nos meses mais quentes, muito falso, né? Primeiro que a aciculifoliada é vegetação típica de pinheiros, que nós não encontramos na região de Alagoas. Estava fácil? Não. Mas estava difícil? Também não. Uma questãozinha ali que exigia um conhecimento prévio geográfico, mas também leitura e interpretação. Pegou a ideia? Vem comigo então, questão número 7, hein? Olha, lembrando que nós já estamos fechando o primeiro semestre de 2024. Já estou com saudade de vocês, mas depois das férias vai ter mais, hein? Fica aí porque nós vamos até o final do ano. Aliás, vamos até o terceirão com você. Chave do Enem está aqui para você se preparar e mandar muito bem nos vestibulares e, é claro, na nossa querida e amada prova do Enem. Vem comigo então, questão número 7, penúltima questão nossa. Essa aqui eu gosto bastante. Aqui nós temos uma figura que mescla clima com vegetação. Então perceba que aqui, né, do lado esquerdo da minha figura, ali onde começa o meu gráfico, eu vou ter úmido e quente no eixo horizontal. Precipitação decrescente, então vai de úmido para seco, e na vertical vai de quente para frio. E aqui dentro nós vamos então fazer essa correlação, porque essa correlação ela é mais importante em climatologia e também para a verificação de vegetação. A variação da temperatura e a variação da precipitação. Temperatura por quê? Tem a ver com a radiação solar e também com a presença ou não de gelo. Lembrando que o gelo no solo, em áreas muito frias, forma permafrost, impossibilitando ali a fixação de raízes. Beleza? Então vamos lá. A grande diversidade de vegetação existente no planeta Terra está associada principalmente aos diversos tipos de climas e de zonas térmicas, além dos solos encontrados nas diferentes partes do mundo. Agora vem o texto que você deve completar a lacuna com as frases ali embaixo. As florestas tropicais e equatoriais, como as situadas na Amazônia, estendem-se pelas regiões de baixa o quê? Latitude ou altitude? Região amazônica é perto do Equador. Se eu estou falando de Equador, é latitude. Então você já elimina a B, a C e a E. Tá fácil essa aqui, hein? Onde o clima é blá blá blá, ele é o quê? Ele é quente. Aliás, ele é quente ou frio, ele é seco ou úmido. Então, vamos lá. É região de clima quente e úmido, tendo como característica uma grande biodiversidade vegetal. Estava muito fácil, né? Porque parece que quando você lê a lacuna já vem na cabeça essa relação. Essa relação ela é fundamental entre clima e vegetação. Então, correta alternativa D, latitude, quente, úmido e biodiversidade. Se eu fosse você, eu dava um print nessa imagem e guardava para estudar. Se você consegue relacionar temperatura e precipitação com os biomas, meu querido aluno, você vai mandar muito bem nas questões de bioma, seja em geografia, seja em biologia. Pega a dica do professor, hein? Tira o print agora. Eu vou estar até aqui, ó. Tira o print. Guarda essa imagem para você estudar, porque ela é muito boa nessa relação entre clima e paisagens vegetais. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Pegou a ideia? Vem comigo então, olha só, né? A nossa aula de hoje está voando rapidamente. Vamos para a nossa questão número 8. Os estudos vêm demonstrando que a floresta amazônica apresenta importância na regulação climática de grande parte da América do Sul. Então, em relação a este contexto, analise as afirmativas. Então, vamos lá, vamos lembrar. Por que
que a gente fala tanto de floresta amazônica? Primeiro que ela tem biodiversidade elevada, importante. Mas quando eu falo de questões climáticas, a floresta amazônica ela é um grande regulador, principalmente de pluviosidade na América do Sul. Boa parte da precipitação que cai sobre o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil depende da umidade vinda da Amazônia. Lembrando que a grande quantidade de árvores aumenta ainda mais a evapotranspiração. Evapotranspiração é a evaporação da água dos rios, da superfície e também das plantas. Essa grande evapotranspiração gera, né, a massa equatorial continental. E essa, por sua vez, ela é levada pelos ventos superiores em direção à Cordilheira dos Andes, bate nos Andes e retorna para o Brasil. Então, toda essa região por onde ela passa, a precipitação é elevada. A agricultura no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil tem que agradecer a Amazônia estar em pé, porque a Amazônia derrubada quer dizer seca, quer dizer queda na produção agrícola. Dito isso, vem comigo então, vamos lá. Primeira afirmativa, né? Vamos analisar 3 afirmativas. A teoria dos rios voadores, aliás, dos rios aéreos, que também pode aparecer como voadores, expressa que esses ligam os ventos alísios, carregados de umidade do Atlântico Equatorial, com a umidade presente sobre a floresta, seguindo até os Andes. E daí, sazonalmente, para as partes centrais e meridionais da América do Sul, levando precipitação continente adentro. E é correto. Quando eu disse para vocês, né, que essa massa ela é levada pelos ventos superiores, são os alísios que carregam essa umidade toda da massa continental equatorial e distribui essa chuva. 2. Em virtude da grande dimensão territorial da Amazônia, o desmatamento e o fogo noticiados com frequência são ecologicamente danosos. Entretanto, não chegam a ter efeito potencial sobre o clima? Será que não tem efeito potencial? Claro que tem. Quanto mais eu destruo a floresta, tem vários efeitos, mas só para a questão aqui, eu diminuo a evapotranspiração. Consequentemente, eu diminuo a quantidade de umidade na América do Sul. E altera, é claro, outros fatores importantes. Portanto, falso. Tem que preservar sim. 3. A Amazônia é o maior bioma continental brasileiro e possui a maior floresta tropical do mundo. Verdade. A mais extensa floresta tropical do mundo. E é um bioma, né, que tem ali sua importância fundamental, tanto para a vida animal quanto para a economia da América do Sul. Pegou a ideia? Se pegou, anotou ali, somente 1 e 3 são verdadeiras. A afirmativa B é a correta. E aí? Mandaram bem? Mandaram bem na prova do chave do Enem? Espero que sim, porque o Enem está se aproximando. Você está no primeiro ano, mas pode fazer treineiro, hein? Queridos alunos, olha só, né? Já terminamos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante, mas bastante mesmo comigo nesse primeiro semestre. Já deixo o convite. Voltamos em agosto com chave do Enem, naquela mesma pegada nossa, né? Começando com linguagens, depois matemática, ciências da natureza e ciências humanas, para que você se prepare para a sua prova aí na escola, por que não? Mas também para as grandes provas, como vestibular e Enem. Pegou a ideia? Então, um forte abraço. Até mais! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Tudo bom? Quem tá falando aqui com vocês é o professor Yuri. E vamos hoje para a última aula do semestre da nossa querida História, beleza? Vamos lá? Então, galerinha, pessoal do primeiro ano aí, vamos começar a estudar hoje. Terminando aí esse semestre, vamos acabar com Idade Média, aí uma das últimas matérias que nós temos da apostila, beleza? Vamos começar então trabalhando algumas questões referentes às oficinas, tá? Na Idade Média a gente teve a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, o período inicial ali da Idade Média,
E depois a Alta Idade Média é o período que vai ali do século X até o século XV, tá? Onde tu começa a ter o renascimento das cidades, o renascimento urbano, o renascimento comercial, onde nós vamos ter o início aí da burguesia como uma classe importante. Então vamos lá. Então essa questão ali está mostrando duas imagens, tá? Já de antemão um aviso para vocês que são duas imagens de duas oficinas, né? Então as cenas retratado, tá? Retratado. A divisão do trabalho nas linhas de montagem desenvolvidas por Henry Ford na segunda Revolução Industrial, que se iniciou nos Estados Unidos, né? Então a gente está falando da Idade Média, a gente sabe que, né, o achamento da América se deu no período moderno, então essa tá fora. Olha, Yuri, quase que eu fui nessa, hein? Não. Até medo, hein? Essa daí não dá. Vamos lá. A melhora das condições de trabalho dos operários na França, que contra os patrões lideraram uma Revolução Francesa, a qual promoveu mudanças nas leis trabalhistas. Vale lembrar, tá, que a Revolução Francesa muito se deu também pelo povo, lógico, né? Os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais, mas também foi uma revolução feita pela própria burguesia. C. A utilização de instrumentos e técnicas variados para a fabricação de diferentes produtos no período que ficou conhecido como Renascimento Urbano na Idade Média. Isso daí é né? Vamos lá, vamos para D. As preferências de hábitos de lazer dos membros da elite romana que foram acusados de se dedicar às atividades supérfluas, enquanto a população pobre passava fome. E as ocupações exercidas pelos os escravizados africanos no Brasil colonial, que, que viveu grande desenvolvimento técnico e tecnológico com a chegada da mão de obra especializada. Tá, então vamos lá. Primeira questão, na Idade Média nós não tivemos Brasil, né? O Brasil é um fenômeno moderno, assim como na América. Então, por exemplo, a A e a E já estão descartadas. Então, qual que tu acha dessas, da B, C e D, que são as corretas? Vamos lá, então vamos pegar aí a questão correta, né? A questão correta é a C, a utilização de instrumentos e técnicas variadas. Se tu for dar uma olhadinha ali nas imagens ali, né, Tiago? Eu acho que dá para ver bem ali o pessoal trabalhando, utilizando. Claro, eram ferramentas mais rudimentares, né? Eram ferramentas. Quando a gente fala sobre fábricas hoje, é muito diferente, né? Por exemplo, a primeira, a segunda, a terceira Revolução Industrial, mas tu já tem a utilização ali do Estado fabril, né? Rudimentar, é claro, tá? Mas então, essa daí é uma questão que eu achei bem legal, porque trabalha com imagens, né? E essa é uma característica bem interessante dos novos vestibulares, utilizar bastante imagem para que a gente faça a interpretação, né, desse documento. Vamos lá então para a próxima, a 10. O surto de peste bubônica, tá, em 1348, após mais de meio século de intervalo, não poderia ter ocorrido em momento pior. A peste bubônica de 1348 e 1352 provavelmente reduziu a população francesa em 30% a 40%. Paris perdeu talvez 50 mil pessoas. Caramba, para a época isso foi bastante gente. Embora a cidade tenha inicialmente se recuperado, o crescimento populacional foi interrompido por outras epidemias importantes na década de 1360 e de novo em 1374 e em 1400. Com isso, não bastasse, como se isso não bastasse, outras doenças e epidemias ceifaram muitas cidades. Por exemplo, a cachumba, olha só a cachumba. Teve cachumba, Thiago? Tive, eu não tive cachumba. Cachumba eu não tive. Eu tive varicela, essas coisas. 1414 e escarlatina é uma doença que eu já ouvi falar, eu não sei bem o que era, mas eu já ouvi falar escarlatina, tem quem falava isso daí, às vezes era o meu avô.
dando gripe em 1427 e varíola, tá? Que é uma doença, se vocês depois quiserem dar uma olhadinha nas fotos de uma pessoa com varíola, era feio pra caramba, em 1438. Ou seja, nós tivemos ali no século XIII, no século XIV, principalmente no século XIV e no século XV também, várias e várias epidemias. É por isso que a gente fala muito sobre a crise do século XIV. Tá? Então, a ocorrência de epidemias foi frequente durante a Idade Média. A alta mortalidade limitava o crescimento populacional e as atividades econômicas, que, diga-se de passagem, nós não tínhamos um crescimento demográfico muito grande na Idade Média. Eu costumo dizer para os meus alunos que uma das grandes instituições que nós tivemos na Idade Média foi a fome. Tá? A fome foi terrível. Então as pessoas se alimentavam mal, elas adoeciam mais, né, e acabavam morrendo. Né? Por exemplo, as mulheres subnutridas não engravidavam, as crianças que nasciam eram subnutridas também, muitas vezes morriam. Eu tinha um professor meu, até ele foi meu professor da Idade Média, ele dizia que as crianças neste período aí e até o advento das vacinas o termo que ele usava, eram uns bichinhos meio morredor, né? Porque isso bem termo Gaudério lá do interior do Rio Grande, porque as crianças infelizmente elas tinham uma taxa de mortalidade muito alta, tá? Então as consequências das epidemias no período estavam relacionadas vamos lá, a escassa população dos séculos XII a XIV, com a concentração das pessoas nas cidades e consequente facilidade de circulação dos patógenos causadores das epidemias. B. Alternância das diferentes epidemias que impediam a compreensão das condições que favoreciam a circulação dos patógenos causadores das epidemias. Diga-se de passagem, a maioria delas o pessoal nem entendia como é que funcionava, né, essas doenças, tal, porque um bom filme, tá, para entender isso. O Físico, Thiago. Depois a gente tinha que colocar no Chave do Enem algumas dicas de filme, né, uma evolução 2.0. O Físico, um baita filme para poder entender, fala sobre a peste negra, peste bubônica. C. A compreensão das condições que favoreciam a circulação dos patógenos causadores das epidemias, eu acho que eu já li essa aqui, associadas às condições de vida precárias da população, o que favorecia o aumento do número de mortos. D. Indiferença das autoridades públicas, o que impedia a adoção de medidas eficazes contra a circulação de patógenos causadores das epidemias. E tá? A cidade de Paris, que foi, agora vai ter as Olimpíadas lá, né? Que foi, será que limparam mesmo o rio, Thiago? Vamos ver. Vamos descobrir daqui um mês. Disseram que vão até tomar água, tá? Diz que é um dos rios mais poluídos que nós tínhamos justamente por causa dessa carga histórica aqui, né? Que foi uma exceção no período medieval, pois a circulação dos patógenos causadores das epidemias foi mais intensa naquela cidade em comparação a outras de porte similar, tá? Então a questão correta aqui, gurizada, é a questão C, novamente, tá? A incompreensão das condições que favoreciam, eles não sabiam, tá? Muitas vezes como é que adquiria, né? Como é que pegava certa doença, como é que se tratava. Por exemplo, nesse filme aí, o Físico, né? Eles tiveram uma dificuldade muito grande de descobrir que a peste bubônica era causada pelo piolho, né, do rato, né? Aí depois que eles descobriram, aí foi mais fácil de tratar, né? Também essa questão do rato, algumas pessoas dizem que um dos grandes problemas também foi que eles matavam muitos gatos, porque diziam que gato era meio demoníaco, não sei o que lá, né? Lá em casa eu ia estar mal, porque eu tenho 5. Então, aí tu tinha a sujeira também, né? Os ratos acabavam se proliferando e acabavam disseminando a doença, tá? Bem legal esse assunto para a gente entender muitas vezes, né?
que como nós evoluímos dentro da ciência, do estudo, né, da saúde. Vamos lá. Questão 11. Assinale V ou F para as afirmações sobre a baixa Idade Média e a transição para a Idade Moderna. Vamos lá? A expansão da agricultura favoreceu o aumento da população, mas foi comprometida pelos limites técnicos que inibiram o avanço da rentabilidade das terras. Né? Interessante essa questão. Vamos lá. Após as cruzadas, aumentaram as trocas e os comércios entre a Europa e o Oriente Próximo, através das cidades italianas que distribuíam os produtos por rotas terrestres, fluviais, até o norte da Europa. Né? Lembrando que nós tivemos duas grandes cidades nesse período aí, Gênova e Veneza, que foram as grandes precursoras do comércio ali no Mediterrâneo. As condições de higiene e a proximidade das pessoas, devido ao crescimento populacional, facilitaram a difusão de doenças como a peste negra. Tá? Eu acho que já dei um spoiler aí para responder essa questão. A peste negra, cujos sintomas eram inchaço e manchas pelo corpo, né, e fístulas, né, difundiu-se especialmente pelas cidades, poupando os camponeses que, em geral, se alimentavam melhor e tinham mais espaço nos campos. Tá? Então, vamos ver a sequência correta aqui. A sequência correta, a primeira ela é verdadeira, né? A segunda também é verdadeira, a terceira também é verdadeira e a última é falsa. Né? A peste negra ela aconteceu em todos os lugares, não foi um fenômeno apenas urbano. Né? Tu tem muitos filmes que falam sobre isso. Às vezes o cara estava andando lá pelas estradas, chegava numa cidade, numa casa, no campo, abria a porta, estava toda a família morta lá dentro. Né? Então, isso não foi um fenômeno apenas urbano, mas também foi um fenômeno que aconteceu no meio rural. Lembrando, inclusive, né, professor, que a urbanização ainda era muito pequena. Sim, A maior parte da população morava predominantemente, no já que a maior parte, né, no campo. No campo. É uma característica também daquela época. Não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, a urbanização. Né? Por um tempo, o pessoal ficou fora das cidades, né, por medo dos ataques, principalmente dos bárbaros ali. Aí depois eles começam a ir para as cidades, né, quando começa a ter Porque na verdade, assim, começou o renascimento comercial. Depois do renascimento comercial, tu vai ter o renascimento urbano, tá? Porque eles entenderam que era muito mais fácil de tu fazer o comércio na cidade do que no campo. Isso acontece até hoje, né? Então, essa retomada... Outra coisa importante, as cidades ficavam dentro dos feudos. Então, para uma cidade se tornar independente, né, ela tinha que... Podia se tornar independente de duas formas. Uma, pagando para o senhor feudal, né? Então, os burgueses geralmente juntavam dinheiro, iam lá, pagavam para o senhor feudal, e o senhor feudal aceitava. O nome dessa cidade seria uma cidade franca. Ou se não, eles davam o dinheiro, o cara não aceitava. Então, eles pegavam esse dinheiro, contratavam um exército mercenário, né? Iam lá, rebentavam com o senhor feudal e faziam a independência. E aí o nome dessa cidade seria chamado de cidade comuna, né? Então, assim, esse processo foi um processo bem demorado, tá bom? Vamos lá, então, para 12, desde o século XII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, a dos romances de cavalaria, né? Naquela época era totalmente profano esses romances e tal. Mas também a cultura folclórica dos camponeses e, igualmente, a dos citadinos, né? Que viviam na cidade, de caráter mais jurídico. A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis, né? Eu sou com muito orgulho
fiz faculdade numa universidade franciscana, né? A minha querida... Era a Unifra, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um abraço aí pra galerinha de Santa Maria. Hoje ela mudou de nome, agora eu não lembro mais o nome, mas eu sou de uma universidade franciscana, tá? Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar através do seu uso na religião. O que é isso? Tá? Então, assim, ó, a língua oficial da Igreja Católica era o latim. Até o Concílio Vaticano II, né, as missas elas eram rezadas em latim. Só que é o seguinte, quem não sabia latim, ficava ali na missa boiando, né? Ficava ali, ouvindo o padre falar, ele não entendia nada. E o Francisco de Assis foi um dos que começou a conversar com a galera, né, no que diz ali a linguagem vulgar. O que é vulgar? Não é palavrão, não. É a linguagem popular, né? Vulgar também quer dizer popular, tá? Então, o comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja e com as desigualdades sociais compartilhada no seu tempo, tá? Pelos. Um detalhe, os franciscanos eles fazem parte das ordens mendicantes, tá? Francisco de Assis, quando ele veio de uma das cruzadas, se não me falha a memória, tá? Posso estar... Faz tempo que eu estudei isso. Ele chegou em casa e disse que não queria mais nada dos pais e saiu peladão, peladão, e disse que ele ia viver através da benesse das pessoas, né? Então ele chegava, ele conversava com as pessoas iam dando para ele o que ele precisava para sobreviver, né? É bem interessante essa história, né? Algumas pessoas da época achavam essas ordens mendicantes heréticas, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui só para entender aqui a desigualdade social compartilhada no seu tempo pelos senhores feudais, movimentos heréticos, integrantes das cruzadas, corporações de ofício ou universidades medievais. Tá? Essa daqui é facinha, gurizada. Tá? Já tinha dado a dica, né? Para muitos, gurizada, eram vistos como movimentos heréticos. Vale lembrar que a igreja tu tinha um alto clero e baixo clero. Né? O baixo clero vivia com a população, era bem mais simples, mas o alto clero talvez não, com certeza era a instituição mais rica daquela época, né? Então, era uma questão bem interessante. Fala, Tiago. Não ia? Tá. Vamos lá, então. 13. Assim como o camponês, o mercador está, a princípio, submetido na sua atividade profissional ao tempo meteorológico, ao ciclo, né, essa parte aqui é do Tiago, ciclo das estações, a previsibilidade das intempéries e dos cataclismas naturais. Como durante muito tempo não houve nesse domínio senão necessidade de submissão à ordem da natureza e de Deus, o mercador só teve como meio de ação as preces e as práticas supersticiosas. O que eu sempre digo, né? Quando tu depende do clima, é difícil tu não acreditar em Deus, né? Porque tu pode fazer tudo certo, se não cair água do céu, né? Se a coisa não acontecer do jeito que tem que acontecer, é meio complicado. Mas quando se organiza uma rede comercial, o tempo se torna objeto de medida. Ó, já estão vendo aí aonde que nós vamos parar. A duração de uma viagem por mar ou por terra, ou de um lugar para o outro, o problema dos preços que no curso de uma mesma operação comercial, mas ainda quando o circuito, a luz aqui está dando uma leve
o circuito se complica. Sobem ou descem, tudo isso se impõe cada vez mais a sua atenção. Mudança também importante, o mercador descobre o preço do tempo. Eu sabia que nós íamos chegar aqui. No mesmo momento em que ele explora o espaço, pois para ele a duração essencial é aquela de um projeto. Né? Isso daí está lá no famoso, grande medievalista, né, Jacques Le Goff, para outra Idade Média. Né? Se vocês quiserem aprender Idade Média, tem que ler esse cara, Jacques Le Goff. Tá? George Duby, Le Goff, esses caras aí são os caras. O texto associa a mudança da percepção do tempo pelos mercadores medievais ao... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Uma das coisas, gurizada, que vai começar a aparecer muito seriamente nesse final da Idade Média vai ser justamente a cobrança de juros, né? Os financistas, os primeiros financistas. Então, os juros era uma coisa que era visto como algo não cristão, porque tu não podia ganhar dinheiro em cima do tempo. Tá? E isso passa a ser uma concepção que vai começar a mudar a partir desse período. Então, respeito estrito aos princípios do livre comércio, que determinava a obediência às regras internacionais de circulação de mercadorias. Olha só, será que nessa época... B. O crescimento das relações mercantis que passaram a envolver territórios mais amplos e distâncias mais longas. C. O aumento da navegação oceânica, que permitiu o estabelecimento de relações comerciais regulares com a América. D. Vale lembrar, nós estamos falando aqui de Idade Média, tá? O avanço das superstições na Europa Ocidental, que se difundiu a partir de contatos com os povos do leste desse continente e da Ásia. E aparecimento dos relógios que foram inventados para calcular a duração das viagens ultramarinas. Tá? Então, aqui, gurizada, facilmente a gente consegue entender que a questão correta é a B, o crescimento das relações mercantis que passaram a envolver territórios mais amplos e distâncias mais longas. Né? E também a questão que eu falei para vocês, a questão financeira. Né? O tempo, né? Por exemplo, tu vai comprar um carro, né? Tu vai financiar esse carro. Tu paga muito mais do que o valor daquele carro, né, Tiago? Por quê? Por causa do tempo. Né? Então, os juros em cima do tempo. Que, na Idade Média, para a Igreja Católica, isso era totalmente pecado. Podia voltar até, né? Né? Podia. Juros, né? Os juros, né? Podia, essa parte podia voltar. Então, assim, os juros era algo que não era bem visto pela sociedade da época. E 14, tá? Tem mais algum, Tiago? Até 15. Até 15. No século XIV e século XV, a Itália foi a região mais rica e influente da Europa, né? Gênova e Veneza, comércio começa ali com eles. Isso ocorreu devido à iniciativa pioneira da busca do caminho marítimo para as Índias, centralização precoce do poder monárquico nessa região, o ausência completa das relações feudais em todo o seu território, a neutralidade da Península Itálica frente à guerra generalizada na Europa e combinação de desenvolvimento comercial com pujança artística, tá? Essa daqui, gurizada, é difícil, Thiago, essa daqui não dá para errar, tá? É a E, não tem que olhar para o olho da questão e dar no meio dela, tá? Então, eles foram grandes comerciantes, foram os primeiros, já tinha falado para vocês, tá? Gênova e Veneza foram as duas principais cidades do comércio ali no período do final da Idade Média, que depois vai ser superado pelo achamento das rotas contornando a África para poder chegar às Índias, e aí a gente vai ter as grandes navegações, mas isso só no período renascentista, beleza? E vamos para a última aí. Entre
1315 e 1317, sucedem-se pesadas chuvas por todo o norte da Europa Ocidental, de forma tão intensa e ininterrupta que os campos são devastados e as colheitas perdidas, gerando uma situação de calamidade para o mundo camponês e que se soma aos vários anos bons que haviam levado o preço dos cereais, a níveis bastante baixos. Sem colheitas e sem poupança, o mau tempo inaugura o grande movimento da crise do século XIV, que também foi uma crise alimentícia, né? Mais ou menos, gurizada, o que infelizmente tem acontecido com a minha terra aí nos últimos tempos, né? Esse horror que foi esses últimos dias aí. Um abraço para a galera do Rio Grande do Sul e a minha força. Estou chegando aí daqui uns dias, se Deus quiser. Pode-se apontar, entre outros elementos, como parte da chamada crise do século XIV, o progressivo processo de enfraquecimento das monarquias nacionais, em especial da França, diante da forte resistência liderada pela fração da nobreza voltada aos negócios financeiros. B. A enorme disparidade entre a frágil produção de alimentos e o crescimento da população europeia, este resultado da ausência de conflitos bélicos e de revoltas populares importantes. C. O efeito positivo das revoltas camponesas para a maioria dos trabalhadores dos campos e das cidades, especialmente da Europa Oriental, pois houve para eles consideráveis aumentos salariais e a concessão de direitos à sindicalização. Nesse período, será que já temos isso? Vamos lá. D. O descompasso entre a produção de mercadorias, sempre menor do que a entrada de metais amoedáveis na Europa, provocou um inédito processo de hiperinflação que paralisou as atividades produtivas no final do século XIX. No final do século, perdão. E a conversão da prestação de trabalho gratuito, a corvéia, tá? A corvéia é uma das taxas que eram cobradas, né? A corvéia, talha, banalidades, tostão de Pedro e assim por diante, ao senhor pelo pagamento em produto ou em dinheiro por parte do servo, que representou um dos passos em direção à dissolução dos laços serviço. E aí, qual que é a certa? Colocou a A, B, a C, a D ou a E. Aí a gente tem que dar uma olhadinha para o enunciado, para o texto, né, do enunciado ali, para a gente poder entender um pouquinho. E aqui está mais de acordo, justamente a E, tá? Então, é isso aí, gurizada. Ficamos por aqui, espero que todos tenham uma ótimas férias, tá? E a gente se encontra aí novamente o semestre que vem, tá? E que vem o semestre que vem aí para a gente estudar um pouquinho mais da tão querida e amada história, né, Tiago? A melhor de todas. Ele fez assim, ele fez assim. Tá bom? Valeu, um grande abraço, é isso aí. Show.